Javier Milei, porque depois de ele assumir a presidência da Argentina, ele foi lá e oficializou a redução pela metade dos ministérios do seu governo de 18 para 9. Ele também confirmou que dos 9 ministérios, 2 serão caracterizados como superministérios. O da infraestrutura, que vai unificar transportes, obras públicas, mineração e energia e comunicações, e o de capital humano, que vai contemplar desenvolvimento social, trabalho e educação. O Milei foi lá e ainda lançou também um decreto para permitir que a sua irmã assumisse um cargo no governo dele. Tá aí o Milei na posse com a sua belíssima costeleta pra gente tentar analisar um pouco essa primeira semana, podemos dizer assim, é isso? Já deu uma semana? Deu uma semana, né? Primeira semana de Javier Milei. Comentários breves aqui para eu entender o ponto de vista de vocês. Renato Batista. Paulo, eu acho que ele começou muito bem, tá? Começou fazendo as medidas que ele se propôs na campanha, de cortes, de revisão de contrato. Não diminuiu só os cargos de ministério, de 18 para 9, ele também diminuiu os cargos, né? Diminuiu o número de secretarias, diminuiu o número de cargos abaixo desses ministérios, está propondo a fazer uma revisão geral dos contratos e o principal, né? Que é tirar a quantidade de subsídios absolutamente artificiais que existem na Argentina para subsidiar setores que não precisam de subsídio e assim ao redor do mundo. Então, nesse primeiro momento, ele está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. O grande problema será, Paulo, daqui 2, 3 meses. E ele mesmo já avisou isso. Tomamos o remédio amargo, o remédio será amargo, a gente vai ter que saber lidar com essas tendências aí do mercado nos próximos 2, 3 meses, com a questão da inflação. Isso precisa ser feito. A Argentina chega de ter gente aparecendo lá e dizendo, não, vamos fazer essa medida aqui que isso vai mudar, isso vai revolucionar, vai continuar tudo umas 10 mil maravilhas, e não estava nada assim. Eu acho que o Javier Milei foi muito claro nesse sentido de dizer, não temos dinheiro, tomaremos medidas duras. Então, espero que ele resista aos próximos meses, a população argentina entenda que para a Argentina sair do caminho que estava indo, né, que era para o fundo do poço, aliás, mais do que o fundo do poço a Argentina estava, medidas duras precisam ser tomadas. Ô Rafa, o que você acha do Milei, hein? O Milei me pareceu, Paulo, né? O que eu acho do Milei? O Milei me pareceu um grande personagem no início da sua campanha e me pareceu que ele começou a tomar muitas medidas responsáveis no início do seu governo. Muita gente apostava na mesa dizendo que ele ia ser um completo maluco à frente da Argentina e que o melhor caminho era o Massa, que era justamente o ministro da Economia de um dos piores governos que a Argentina já teve e que afundou a economia da Argentina. E muito pelo contrário, ele já começou com ações diplomáticas muito importantes, acenando para diversos países com governos que até pensam diferente do caso dele, já para causar um ambiente mais tranquilo para se trabalhar. Nas ações internas no país, ele já começou com a mão pesada, como se deve ser. Na minha opinião, essas medidas duras que o Renato colocou aqui, todas elas têm que ser tomadas em conjunto e rapidamente, para poder colher os frutos lá na frente. Eu acho que ele está no caminho certo e eu acho que a Argentina vai devagarzinho saindo desse buraco que ela tá. Ô Paulinho, e essa história de colocar a irmã no governo, hein? Você já sabia que eu ia comentar isso, né? É óbvio, né, querido? Aqui eu só levanto a bola de vocês pra vocês cortarem. Na verdade, eu ia comentar duas coisas. A nomeação da irmã, que foi estranhíssima para alguém que vinha com um discurso ultraliberal. E aí você tem ali uma confusão muito grande de vida pessoal e Estado, que é tudo que a teoria do Estado prega, é justamente essa separação. Mas era meio previsível, não era não? Que ia nomear a irmã? Que ela iria participar do governo, claro que era. Protagonista a campanha inteira, era óbvio que ela seria era o braço direito dele. Não sei. Pra mim não... Posso falar? Não tinha isso. Eu acho que se o Lula fizesse isso com a Janja, vocês iam estranhar. Eu ia tocar nesse ponto. Vocês iam estranhar, não iam não? Posso falar, Paulinho? Não iam. Completamente não, hein, ô Paulinho. Posso falar? É melhor as claras, dar uma volta e formalizar a indicação dela do que uma atuação informal onde todos sabem que essa atuação informal acontece. Mas quantas pessoas trabalham informalmente influenciando o governo e não geram esse nível de incômodo? Agora, informalmente? Qualquer um que atua informalmente gera incômodo. Olha todos os lobbies que existem dentro do governo e todas as forças que atuam sobre o governo que não geram tanto incômodo como uma mulher que está ali ocupando um lugar que, de fato,
gera um incômodo. Eu acho que vocês, é muito diferente. O papel dela é um papel declarado e assumido. Essas outras forças às quais você faz menção, não dá pra gente mensurar, até porque você tá fazendo um prognóstico. Mas eu só acho que fazendo um paralelo, e eu acho que a gente tem acordo aqui. A gente chama o Milei. Se fosse o Lula nomeando o irmão dele, gente, isso aqui ia estar pegando fogo, a vinheta ia Posso falar? Não, calma, não é assim não. Não é assim não. A sirene ia estar girando. Aqui não tem sirene não, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar você na... Olha a sirene. Olha ela aí, ó. Eu vou pegar você na curva agora, sabe por quê? Porque esse seu comentário em relação à irmã do Milei é machista. E você só está fazendo esse comentário porque é irmã. Porque se fosse irmão, você não falava nada. Gostou, não, Paulinho? Um exemplo de uma outra mulher e fiz a mesma comparação. Você gostou, hein, Paulinho? Não. Se fosse homem, você agiria diferente. Uma de direita, outra de esquerda. Vocês não gostam de jogar esse discurso? Só criticou porque é mulher. É a falta de separação entre público e privado. Do mesmo jeito que no caso da Câmara dos Policiais Militares, eu jamais defenderia que um servidor público seja menos transparente, eu não vou defender que você possa nomear. Você só defende que seja, porque isso é o que só se defende. Só defende que os policiais sejam. A democracia ela foi criada para combater este tipo de coisa. Entende? A gente superou a capitania hereditária. Para voltar e entregar o governo para irmão, eu acho ruim. Você não é monarca? Eu nunca fui. Você tem cara de monarca. Monarquista. Fala, Diogo. Agora, desculpa, só queria fazer um outro comentário sobre a questão do Milei e largo aqui. Que eu acho que tem uma coisa ali que vai pegar muito, que foi a retirada dos subsídios de energia. Já causou um aumento estrondoso do preço de combustível, que vai muito diretamente, que pega a população mais pobre. A pobreza na Argentina hoje está uma coisa absurda, em torno de 40%. Mas ele aumentou o programa social, né? Ele aumentou a transferência direta, sim. Mas aí não foi? É uma das coisas que eu acho que tem que acompanhar muito de perto o impacto que isso vai ter na vida da população mais pobre e se vai ser compensado por uma política social. Porque já dá para ver algum nível de insatisfação pequeno nascendo, mas do tipo... Pô, ele falou que ia cortar os direitos e tudo mais, e só tô vendo cortar na gente. Então, já tá começando a nascer esse discurso dentro da Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês analisarem essa primeira semana, eu vejo um Milei muito pragmático, extremamente pragmático, e vejo um liberal ali como ele, olhando para os liberais todos que já passaram, como por exemplo o do Macri, e fazendo o que eles não fizeram, que é ter um discurso social e se preocupar com o social. Porque uma das características e das críticas, Diogo da Luz, você como um bom liberal, que os liberais sempre recebem, a galera que fica se contrapondo a esses gastos sociais e tal, é o seguinte, os caras não têm coração. Os caras acham que a vida é só números, números e números e números. E a fome tá aí, as pessoas estão morrendo e tal. E o Milei, na hora que ele aumenta esse 50% do Bolsa Família Argentina, ele dá uma sinalização clara do seguinte, olha, a gente vai avançando aqui, mas eu não vou esquecer de vocês. Eu achei esses que programas de transferência direta são liberais. Os críticos dos liberais por causa disso esquecem que o conceito do Bolsa Família nasceu no liberalismo faz 300 anos. Agora, você pegou muito bem a história do que ele chama de nepotismo, o outro Paulo aqui. Chamo não, é um nome técnico. John Kennedy, um dos mais idolatrados da política do mundo, nomeou, sabe quem para PGR, Procuradoria-Geral da República dos Estados Unidos? Seu irmão. E você não viu você falar nada a respeito disso. Então é capaz que seja realmente uma... A gente não estava discutindo isso, Jesus. Não, tô só dizendo... Ele não tinha obrigação. Você foi longe. Calma. Paulinha de 90. Calma. É só pra dizer Essa a gente tem que ficar do lado dele. É só pra dizer que talvez seja o machismo que o Paulo trouxe aqui. Mas o importante é o que é nepotismo. É favorecimento. É quando você indica alguém para um cargo público para favorecer com salário ou para que este te favoreça com alguma ajuda ou que você o ajude. No caso aqui, a irmã dele, uma única pessoa, trabalha com ele há muito tempo. É de fato o braço direito dele. Eu não vejo aonde possa ser nepotismo, até porque se ela trabalhar mal, se ela não desempenhar, quem vai pagar é ele, porque ela vai cuidar inclusive da agenda dele, de muitos assuntos particulares para ele. Portanto, aqui eu não vejo que seja nepotismo. Gasto de um monte de ar, hein? Eu tive que puxar o celular. Vamos lá. Vocês me perdoem. Pega o celular.
substantivo masculino, favoritismo para com parentes. Falou, já começou confirmando o que eu disse. Pelo poder público. Você começou dentro do conceito. Com o que eu disse. E aí, favoritismo só que não é favoritismo, é favorecimento. A origem do termo é autoridade exercida pelos sobrinhos ou demais parentes do Papa na administração eclesiástica. Sobrinhos a gente e se demais afastou parentes disso séculos atrás e agora tá essa passada de pano porque o Milei é liberal. Posso só complementar? Um caso. No Brasil, o caso do Milei seria legal. Não seria considerado nepotismo. Seria legal mesmo. O Supremo já decidiu há mais de 10 anos que parentes de primeiro grau, segundo grau, em cargos de primeiro escalão podem, porque no primeiro Teve isso no Rio de Janeiro, no Crivella. Não foi no Crivella, foi no Paraná, no então, sei lá, Requião que nomeou os dois entender, irmãos. O Lula, eu não sei nem se o Lula tem irmão ou irmã, mas ele poderia nomeá-los ministros, é isso? Poderia nomeá-los ministros porque o Supremo diz que no cargo de primeiro escalão, o agente público, portanto o ministro, o secretário de Estado, tem responsabilidade própria, uma responsabilidade que independe do chefe do executivo. Diante disso, eles podem ser nomeados. Foi um caso no Paraná do Roberto Requião, que nomeou os dois irmãos e a esposa. Roberto Requião, que foi candidato ao governo do Paraná pelo PT nas últimas eleições, só para atacar o Paulinho Loyola aqui, foi ele o responsável por criar o caso que chegou no Supremo e criou a jurisprudência do nepotismo. Tanto que o Bolsonaro quase indicou um dos filhos dele para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Na minha cidade, Paulo, o outro quase para STF agora. Na minha cidade de Americana, o filho do prefeito é chefe de gabinete. Na minha cidade lá, o chefe de gabinete considerado um secretário. E aí pode. Então existe esse caso e pode, já entraram com processo lá e não houve nenhum impedimento. Mas uma outra coisa que eu queria falar a respeito dessa questão dos programas sociais, Paulo, lá na Argentina, que está causando muita dor de cotovelo e dor de cabeça na esquerda da América Latina inteira, justamente o que está por trás do que o Milei fez, além de aumentar os valores dos benefícios sociais do Bolsa Família da Argentina. Ele tirou um intermediário que existia lá na Argentina. Antigamente, como que esses programas sociais funcionavam? O governo transferia milhões e milhões de dólares para entidades, para ONGs, e essas ONGs que determinavam quem que receberia esses valores, ou seja, que distribuíam esses valores. O Milei foi lá e cortou esse intermediário, tirou o poder dessas ONGs, sabe-se lá como que utilizavam esse dinheiro para passar diretamente os recursos para as pessoas que mais precisam. Existia muita reclamação lá na Argentina de que os benefícios sociais propostos por esses governos de esquerda não chegavam na ponta, que serviam para inflar as ONGs que eram apoiadoras do governo. Agora o Milei foi lá e cortou pela raiz. E por isso que a gente não vê ninguém falando que o Milei acertou em aumentar os benefícios sociais. A gente vê o pessoal da direita comentando isso porque é uma questão que é muito importante para o país e que é uma política, como foi dito aqui, de direita. Agora, você não vê esquerdista falando disso, porque cortou justamente essas ONGs que têm um poder gigante na América Latina para influenciar a sociedade no caminho de como eles pensam. E o João? Eu queria falar que o Milei, na verdade, seria evitável, o ideal seria evitável nomear a irmã naturalmente, mas ele entrou num ambiente político no qual ele não tem tanta dominância assim. Esse cargo, como o Acácio colocou, é de personalíssimo do presidente, ele que decide quem vai tocar as políticas públicas dele, e lembrando que ele está num ninho ali onde o kirchnerismo e o peronismo manda há muitas décadas, então ele tem que se cercar de gente que é de sua confiança. O ideal seria evitar? Seria, mas estamos falando do mundo real da política de dia a dia, quem vai ser o fiador dele? Em analogia, claro que é diferente, em Minas Gerais você tinha a irmã do Aécio, que dizem que era uma espécie de articuladora dele também, que não tinha um cargo oficial no governo, até onde me consta.